Olá pessoal, aqui é o professor Josinei Pontes, língua portuguesa. Hoje uma aula sobre adjuntos adnominais, que é mais um elemento da análise sintática, né? Chamado termos acessórios da oração. Só relembrando que a gente já viu até agora em relação a isso, a análise sintática, nós fizemos uma revisão sobre o sujeito e predicado, chamado de termos essenciais da oração. Depois vimos a questão dos termos integrantes, que são a questão dos complementos verbais, né? São aqueles verbos que pedem complemento. Há vários verbos que não necessitam disso, por si só eles já mantêm o seu sentido próprio, porém há muitos outros verbos que exigem um complemento a mais para ter sentido, né? E esses verbos que pedem um complemento a mais são chamados de verbos intransitivos, e dentro desses verbos transitivos, dependendo do uso ou não de preposições, eles são classificados como objetos, verbos transitivos diretos, né, que pedem objetos diretos, e verbos transitivos indiretos, né, que pedem complementos, né, objetos indiretos. O que vai diferenciar um do outro é o primeiro não usar preposição e o segundo fazer o uso de preposições para ligar o complemento ao objeto, beleza? E logo depois a gente vimos uns primeiro termo acessório, que são os adjuntos adnominais, né? Os adjuntos adnominais são aqueles termos ligados ao nome, por isso, né, essa especificação de adnominal. Vimos que ele tem a função de determinar e determinar, dar característica ao nome, especificar, restringir o nome, né? E vimos também a relação que há entre esses adjuntos adnominais e o núcleo, né, a qual ele se refere, que são os nomes, a relação de concordância de gênero, né, concordância de número, né, que é masculino e feminino, plural e singular. Muito importante observar isso, como eles se comunicam, né, e que nós chamamos de concordância, né? O que nós vamos ver hoje? A gente vai ver um termo que exerce um papel semelhante ao adjunto adnominal, só que ele é ligado ao verbo, por isso ele vai ganhar o nome de adjunto adverbial, beleza? Nessa apresentação eu estou utilizando referências das Olimpíadas, que serão realizadas em Tóquio, Japão, no mês de julho, especificamente no dia 23 de julho está marcada aí a abertura, né? Era um evento que devia ter sido realizado ano passado, mas devido à pandemia, teve que ser adiado. Eu creio que, como a vacinação está bem avançada em vários países participantes, creio que tem tudo para ser realizado, né? Diferentemente do Brasil, que está muito atrás da questão de vacinação, muitos países já estão bem avançados e eu creio que vai ser realizado esse evento, e eu acho importante vocês acompanharem, né, porque é só de 4 em 4 anos e envolve atletas de alto nível, né, e histórias incríveis ao longo dessa realização dessas competições, tá? Então, por isso que eu coloquei essas referências aqui relacionadas à Olimpíada. Vamos começar pelo conceito de advérbio, né? Termo que denota uma circunstância, né? Lembre-se, vamos fazer sempre essa diferenciação com o adjunto adnominal, que estava relacionado à restrição, né? A atribuir característica, a determinar e determinar o substantivo, que ele indica uma circunstância relativa ao processo expresso pelo verbo, né? Às vezes o advérbio também ele vai intensificar o sentido do adjetivo, do advérbio, né? E obviamente do verbo. São os advérbios ou locuções adverbiais que exercem a função de adjunto adverbial na oração, tá? Lembrando que a oração, aquelas frases em torno, né, que tem a sua parte central de formação, um verbo, tá bom? Então vamos lá. Vejamos alguns casos de adjuntos adverbiais. Começamos pelo adjunto adverbial de afirmação. Esses termos em destaque é o que exerce o papel de adjunto adverbial. Então, percebo que aqui nós temos o adjunto adverbial de afirmação. A palavra certamente está ligada ao verbo viajaremos, né? Então, percebo que aqui ele está indicando a ideia de afirmação relacionada ao processo verbal de viajar, beleza?
Então, é classificado sintaticamente como adjunta adverbial de afirmação, tá bom? São um termo que se relaciona ao processo verbal, dando a ideia de afirmação. Isso é chamado de adjunta adverbial. Há também o adjunto adverbial de causa, né? Ainda se morre de fome nesse país, então a causa do processo verbal anterior, tá? Então perceba que aqui a gente já tem uma locução adverbial, né? Que são duas palavras exercendo o papel de uma, de fome, tá bom? Então esses termos de destaque é o que é classificado como adjunto adverbial de causa. Vou colocar em alguns slides, né, algumas referências de atletas olímpicos, né, que fizeram história aí pelo país. Talvez vocês não conheçam, então eu acho importante vocês pelo menos saberem quem foi cada um deles, tá? Depois pesquisa, eu coloquei o nome deles aqui. Quem tiver interesse vai buscar, e são atletas olímpicos, medalhistas aí pelo Brasil. Continuando com alguns adjuntos adverbiais, nós temos adjunto adverbial de companhia, né? Foi ao parque com o meu cachorro, né? Lembrando novamente, a companhia em relação ao processo verbal expresso, tá bom? Que é o fui. Lembrando também que aqui a gente tem um sujeito desinicial, né? O sujeito aqui claramente é o eu. Eu fui ao parque com o meu cachorro. Essa expressão aqui, ó, 3 palavrinhas aqui, né? Que é uma locução adverbial. Ele está exercendo esse papel, essa função sintática de adjunto adverbial de companhia, beleza? Devido à sua característica de sentido. Temos o adjunto adverbial de dúvida, talvez ele esteja lá amanhã. Adjunto adverbial de negação, não discutam durante a festa. Perceba que os termos em destaque são exatamente esses termos que exercem a função de adjunto adverbial. Aqui nós temos a judoca Sara Menezes, né, que representou bem o Brasil na categoria de judô. Mais alguns casos de adjunto adverbiais. Temos o adjunto adverbial de finalidade. Estudou para o concurso, né? Então perceba que esse estudou aqui até é um verbo intransitivo nesse sentido aqui, né? Ele estudou para o concurso. Qual a finalidade dele ter estudado, né? Então a finalidade era que ele tinha um concurso. Então essa expressão adverbial aqui indica a finalidade do processo verbal de estudar, né? E ele é classificado como adjunto adverbial de finalidade. Temos também o adjunto adverbial de instrumento. Fechou a porta com a chave, né? Instrumento utilizado para o processo verbal de fechar. Perceba que é muito comum locuções adverbiais expressar sentidos em relação ao verbo, tá? E percebam também, né, que a característica que ele tem diferenciada em relação ao adjunto adnominal. O adjunto adnominal ele indica característica, ele determina, ele restringe o nome. Já o adjunto adverbial ele está indicando circunstâncias variadas, né, de finalidade, de companhia, instrumento, todos eles ligados ao processo do verbo, como ele foi realizado, o que foi utilizado, com quem foi utilizado, tá? E aqui nós temos outro grande atleta olímpico chamado Arthur Zanetti. Mais alguns casos de adjunto adverbial. Temos adjunto adverbial de intensidade, né? Os noivos amavam-se muito. Esse muito aqui, o que ele fez? Intensificou o processo verbal de amar. Lembrando, gente, algo muito importante, tá? Os advérbios, eles são invariáveis, ou seja, ele não pode ser transformado em plural, tá? Ele não pode haver uma mudança de gênero, ele sempre vai se manter invariável, ou seja, ele não muda, tá?
Então, a palavra muito aqui, no sentido de advérbio, quando ele tem o sentido de intensificar o processo verbal, ele fica invariável, ou seja, nada de plural e nada de gênero também, tá bom? Nada de gênero masculino e feminino, nada de plural, né, desse termo adverbial, tá bom? Então é importante lembrar isso, tá? Que os advérbios, logo, portanto, também os adjuntos adverbiais, eles são invariáveis, ok? E aí, temos também a questão do adjunto adverbial de lugar, que é muito comum aparecer das orações, que é o caso aqui, ó. Moro na Celândia. Né? Perceba que o verbo que ele é intransitivo, né? E na Celândia indica um lugar, é uma locução adverbial de lugar, beleza? Mais alguns adjuntos, temos adjunto adverbial de meio, vou trabalhar de metrô, o meio que ele vai utilizar para trabalhar. Adjunto adverbial de modo, façam a prova com calma ou calmamente, né? São expressões, e esse com calma aqui é uma locução adverbial, deveria estar em branco também. E aqui nós temos uma variação desse com calma substituído por calmamente. Essas expressões que vêm com mente no final, associado a uma palavra, geralmente exercem o papel de adjunto adverbial de modo, tá bom? Temos adjunto adverbial de tempo, né? Partimos no sábado e voltamos no domingo. É muito comum, né? A gente viu muito isso nos textos narrativos, né? Nos contos que nós vimos, no próprio livro, né? 7 minutos depois da meia-noite, como é importante você utilizar esses elementos para você situar o leitor de onde e quando está acontecendo certa situação narrativa, né? Então, quem exerce essa função de especificar tempo e modo dos processos realizados ali na narrativa são os adjuntos adverbiais. Aqui nós temos a Fabiana Murray, né, que é salto com vara, também foi um ícone aí, uma atleta de excelência representando aí o Brasil. E nós chegamos agora nos exercícios, tá bom? Analise a oração e identifique se houver algum termo que exerce a função sintática de adjunto adverbial. Percebam, para quando a gente for falar de adjunto adverbial, como ele é ligado ao verbo, a primeira coisa que a gente tem que identificar é o verbo, tá? Então, nós temos várias palavrinhas aqui, identifique o verbo, né? E veja se tem termos que, ligados a ele, exerce o papel de indicar modo, tempo, lugar, intensidade e assim por diante em relação a esse verbo. Tem alguma palavra que exerce essa função relacionada ao verbo? Né? Então, quero que vocês respondam isso. Vocês vão responder essas questões no formulário, ou melhor dizendo, no documentos Google editável, ou seja, vocês vão responder no próprio formulário, ou então vocês façam no caderno, tire uma foto, né? Faça a caneta azul ou preta, tire uma boa foto e poste na atividade. Então, eu coloquei essa atividade aqui, a primeira atividade para vocês analisarem essa oração. A 2, observe a que palavra o termo destacado se refere, classifique, né, como adjetivo ou advérbio. Né? Então, essas palavras que estão em destaque, elas estão exercendo o papel de adjetivo, ou seja, se refere ao nome ou se refere ao processo verbal. Então, ó, ele falou claro, o dia continuou claro. Será que tem a mesma função sintática? Né? Então, eu quero que vocês analisem isso. Tá bom? Se ele estiver relacionado ao verbo, ele vai ser um advérbio. Se ele estiver relacionado ao nome, e aí ele vai ser um adjetivo. Aqui continuou, né? Vários exemplos para vocês exercitarem.
Substitui os advérbios com terminação mente por locuções adverbiais conforme o exemplo. Então, colocamos aqui, ó, escrever corretamente. Esse corretamente equivale a com correção. Substitui esses elementos que estão utilizando esse sufixo mente por locuções adverbiais, tá bom? Então, quero que vocês coloquem desse mesmo exemplo. Coloquei escrever, substituí por escrevi e coloquei uma locução adverbial que substituiu a palavra corretamente, mantendo o sentido. Como é que ficaria aqui, então? Tratar impiedosamente, né? Como é que seria aqui? Vou fazer também uma locução, vou utilizar uma preposição, né? E vou colocar uma expressão equivalente a esse advérbio aqui. E assim por diante, tá? Siga o exemplo, né? De modo que vocês fiquem sabendo que no processo de escrita vocês podem utilizar tanto um quanto o outro. 4. Retire das orações palavras que exercem a função de adjuntos adverbiais, né? Então, sempre procurem os verbos, né? E veja se alguns termos indicam tempo, se indicam intensidade, se indicam todos aqueles elementos que nós vimos nas apresentações anteriores, tá? Então, os slides anteriores. Então, é importante que vocês identifiquem primeiro o verbo, como procuram, como realizam-se, e ver se tem palavras que ao lado delas indica modo, tempo, intensidade, finalidade e assim por diante. 5. Nas frases seguintes, indica a circunstância expressa pelo adjunto adverbial em destaque. Né? Temos o exemplo, expulsou a senhora da sala. Né? Então, temos aqui o processo verbal expulsou. Né? Percebo que esse verbo tem complemento, senhora, e percebo que temos um termo acessório aqui indicando o lugar. Né? Então, por isso ele é classificado como adjunto. Coloquei uma abreviação, né? Vocês podem utilizar também essa abreviação, adjunto adverbial de lugar. Né? Então, vocês vão fazer a mesma coisa aqui. Ó. Ele fez o exercício com calma. Né? Essa expressão com calma, ele está expressando que tipo de circunstância? É de lugar também? É de tempo? É de modo? É de finalidade? Então, façam esse exercício conforme o exemplo. Aqui eu quero que vocês façam uma análise sintática de tudo que nós já vimos, tá? Sujeito, predicado, transitividade do verbo, complemento do verbo, adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais. Né? Então, como exemplo, né, nós temos aqui, ó, todos os bons funcionários da empresa de transporte. Né? Então, nós temos aqui várias palavras se relacionando, né, a uma só, que é funcionários. Todos se refere a funcionários, os se refere a funcionários, bons funcionários, da empresa está restringindo funcionários, né? E essa empresa está sendo restringida aqui por transporte, de transporte, né? Então, que palavrinhas são essas que, ligadas ao nome, exercem o papel aí de qualificar, restringir, determinar, né? Então, percebo, quero que vocês separem o sujeito. Qual é a palavra mais importante do sujeito, chamado de núcleo? Predicado é a declaração que eu fiz sobre o sujeito. Transitividade do verbo, você vai dizer se esse verbo é intransitivo ou se ele é transitivo. Se for transitivo, ele tem complemento. Qual é o complemento dele? Que tipo de complemento é esse? É direto? É indireto? Depois eu quero que vocês tirem todas as palavras que exercem o papel de adjuntos adnominais, ou seja, que eles estejam ligados a nomes, para melhor especificar, para determinar, para caracterizar esses nomes. E por último, quero que vocês indiquem adjuntos adverbiais, ou seja, palavras ligadas ao verbo, dando a ideia de modo, né, dando a ideia de tempo, lugar, intensidade, finalidade, instrumento e por aí vai, várias outras classificações que estão presentes no início da explicação dessa aula, tá bom? Então é isso que vocês têm que fazer por hoje, beleza? Então vamos trabalhar. Vocês têm um material de apoio na página
nas páginas, melhor dizendo, 52 e 53, tá? Para fazer um tipo de estudo mais aprofundado relacionados a esse assunto, beleza? Então é isso, pessoal. Façam as atividades, vejam o vídeo quantas vezes for necessário, leia o livro na página 52 e 53 e qualquer dúvida me procure nos comentários particulares. Então é isso, obrigado aí por assistir, né, e até a próxima aula.